também buscavam a perfeição ao moldar argila. A decoração de ânforas e vasos teve grande destaque no comércio. Nos séculos 7 e 6 a.C., a figura humana foi incluída principalmente nas representações mitológicas, tá? Então, eles pintavam ali os vasos, né? Olaria é a construção de vasos, e eles usavam ali a pintura para enfeitar os seus vasos, né? Para enfeitar ali as suas peças de cerâmica. Deixa eu ver aqui quanto mais de Grécia que a gente tem. Ah, tá terminando. É só mais isso aqui a gente termina. Só falar um pouquinho sobre a família e as mulheres, tá? Os gregos formavam suas famílias de acordo com a situação econômica que apresentavam. Entre os mais pobres, era comum que os jovens se conhecessem no trabalho pelo contato direto. Eles namoravam e depois se casavam, tá? Mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, principalmente nas famílias mais pobres, tá? No caso das famílias ricas, os casamentos eram arranjados. Os pais da noiva procuravam pretendentes em famílias de origem social e padrão econômico semelhantes, com o objetivo de unir as riquezas por meio do casamento dos filhos. Quando o noivado era confirmado, eram realizadas oferendas aos deuses, principalmente a deusa Ártemis. Oh, meu Deus do céu. Ártemis, tá. Considerada protetora das mulheres. O pai da noiva oferecia um presente, geralmente terras, bens de valor e até mesmo dinheiro, ao noivo e aos seus familiares, tá? Podia dar também, que era muito comum, era dar animais, tá? Como oferenda, como dote. Em Esparta, as mulheres não eram consideradas cidadãs, no entanto, tinham mais privilégios do que quaisquer outras mulheres de sua época. Isso se deve ao fato de que os homens espartanos precisarem ter mães capazes de criar homens corajosos, fortes e com muito orgulho de sua cidade-estado. Para darem à luz a crianças fortes e saudáveis, as espartanas tornavam-se atléticas, de modo que algumas até participavam das Olimpíadas, em provas de força, lançamento de disco e dardo, em corridas de quadrigas, por exemplo. Oi? Oi? Faziam. Era muita coisa Muita coisa, que cara. eles Era muita faziam. coisa. Principalmente se você comparar o que elas faziam aqui com o que era possível para uma mulher fazer normalmente em outras cidades gregas ou em outros lugares do mundo, tá? Elas tinham muito mais privilégios aqui em Esparta do que em outros, do que na maior parte dos lugares. Apesar de não ter direito a. Não ser cidadã significava que elas não tinham direito à participação política, né? Mas, em geral, a vida delas tinha bastante valor ali para o Estado Prédio. espartano em relação ao resto, para a cidade espartana em relação ao resto do mundo. Era comum que se a mulher se casasse por volta dos 18 anos de idade, quando podia cumprir seu papel principal de proporcionadora de filhos saudáveis para o exército espartano. As espartanas também podiam ser donas de propriedades, pois quando seus maridos estavam nas guerras, eram elas as responsáveis pela casa. Além disso, recebiam instrução, o que chocava muitos gregos de outras cidades e estados daquela época, ou seja, elas estudavam, tá? E isso daí, para muita gente na Grécia, para muitas outras cidades, era um absurdo. Em Atenas, a educação das meninas era realizada em casa, onde aprendiam o básico do grego e de matemática. Mulheres ricas passavam a maior parte de suas vidas no gineceu, onde aprendiam todas as tarefas domésticas que precisariam saber depois de casadas. E aqui, tarefas domésticas, não entendam como cozinhar, lavar e passar, tá? Era, por exemplo, tinha também isso, óbvio, mas era, por exemplo, economia, né? Aprendia economia, como é que ia gerar ali, gerir ali as economias da casa, da família, quando os maridos estivessem em guerra, quando os maridos estivessem batalhando. Aprendiam também a lutar, porque elas deveriam defender a casa no caso de uma invasão à cidade, caso o exército tivesse perdido, caso alguma coisa acontecesse. Então, era outro nível ali a parada. As únicas vezes que deixavam suas casas era para participar de cerimônias religiosas, festas oficiais ou procissões, tá? As meninas se casavam geralmente entre os 13 e os 15 anos, com noivos bem mais velhos. Ué, o livro é muito doido, né? Olha aqui. Era comum que a mulher se casasse por volta dos 18 anos. Aí que ele fala que Aí ela depois se fala. casasse entre 13 e 15 anos com noivos bem mais velhos. Cara, fiquem com essa informação daqui, tá? Com essa daqui. Porque era mais comum que elas. Normalmente o casamento se dava quando elas tinham a primeira menstruação, tá? Para que elas pudessem já gerar filhos. Arranjados por seus pais. O casamento não era celebrado religiosamente, mas contava com uma grande festa regada a música, comida e presentes. Os recém-casados moravam na casa da família do marido com seus pais e irmãos, tá? Porque a família, lembra, né? A sociedade era completamente patriarcal
Então, a presença do pater familiar era o que importava. A mulher, ela saía do seu pater e ia para o pater do marido, tá? E era ele quem passava a mandar ali, ela passava para integrar essa família, que é a família do marido, e não a sua mais, tá? Alguém tem dúvidas, pessoal? Não. Não? Não. Muito obrigado. Diga. Já corrigiu as provas? Não, rapaz, tô corrigindo ainda. Você calma. Fica tranquilo, quando eu corrigi, a prova foi mandada como exercício, lembra? Então, quando eu corrigir elas, vocês vão receber a correção no plural. Quantos por cento vocês tiraram? Tá ok. Pessoal, aqui, ó, uma coisa importante de eu poder encerrar a aula. Quem não fez a minha prova, não sei se alguém aqui na chamada não fez a minha prova, a prova de segunda chamada já foi enviada para vocês, tá? Só para quem não fez. Para quem fez, fica tranquilo, não foi enviado nada. Para quem não fez, foi enviada uma prova de segunda chamada hoje, ela vai estar disponível até quinta-feira, meio-dia, tá? Depois dessa prova, não adianta chorar. Se alguém não fez e não fizer essa, não adianta chorar, não adianta mandar e-mail, espernear, pedir para Deus, pedir pro diabo, pedir para quem for, vai ficar sem prova, tá? Então, atentem-se aí à prova de segunda chamada, quem não fez a primeira prova, beleza? No mais, pessoal, eu desejo a vocês uma boa semana, tá? Estudem bastante e é isso. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchauzinho.